gente sai de São Paulo e vai para Brasília. O Eric Mota vai conversar com a gente. O Eric que está na redação. Tá na redação porque foi expulso do Congresso, Eric. Que história é essa? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um pouquinho pior, viu? Não consegui nem sequer entrar no Congresso hoje. Que absurdo. O que acontece, né? Ontem a gente fez ali o registro do caos que está acontecendo dentro do Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde tem goteiras, pedaços de gesso do teto caindo, o carpete encharcado. E, bem, onde fizemos matérias, entramos aqui nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e hoje eu fui voltar lá, por óbvio, para mostrar se a situação foi resolvida ou não. Afinal, ontem das 7 da manhã às 5 horas da tarde, foi o tempo que eu fiquei lá no Congresso, nenhum funcionário passou por lá, sequer para enxugar as poças d'água. Bem, chegando lá, fui informado que eu não poderia entrar, porque é feriado e feriado a Câmara fica fechada. Eu, bem, tentei explicar que geralmente nessas situações apenas apresento minha credencial, eles anotam o número da credencial, o veículo, meu nome, e quando eu saio, faço o mesmo procedimento para falar que não tem mais ninguém. Disseram que não tinham o que fazer, que eu não poderia entrar. Questionei se os pedreiros que estão destruindo o comitê de imprensa histórico, que dava acesso ao plenário da Câmara, para construir no lugar o comitê do presidente Arthur Lira, estavam trabalhando. Falaram que sim, que os pedreiros estavam trabalhando, mas que eles tinham autorização para estar lá no feriado. Pedi para minha chefia pedir essa autorização e foi informado que não dava mais tempo, tinha que ter sido pedido anteriormente. Agora há pouco, Bruno, eu estava conversando com diversos colegas, até o sindicato mesmo de jornalistas me procurou para saber melhor essa história e falaram que em feriados outras pessoas também já foram barradas, ou seja, trata-se de uma norma da Câmara dos Deputados que impede a imprensa de fazer o seu trabalho durante o feriado. Está tendo obra num comitê histórico de imprensa. Não podemos ir lá checar se a obra está sendo feita devidamente com todos os requisitos de segurança e preservação do prédio, que é um prédio tombado pela humanidade. Estava tendo ontem goteiras no prédio, carpete encharcado. Não podemos ir lá conferir se foi arrumado, se o gesso parou de cair do teto, se o carpete está seco, se secaram os locais, se taparam. Aqui dá para ver, ó, os fios desencapados perto de um local onde estava uma goteira. Não dá para ir lá ver se esses fios já estão em segurança. Não podemos, enfim, porque é uma norma da Câmara dos Deputados que proíbe a imprensa de fazer o seu trabalho durante o feriado. Não podemos responder à população se a situação de ontem, absurda de ontem, foi resolvida ou não. Agora vamos ter que aguardar até amanhã para poder entrar. A assessoria de imprensa não respondeu ao nosso questionamento sobre quando eles sanariam esses problemas da goteira, do gesso do teto caindo, do carpete encharcado, das poças d'água no corredor das lideranças e desses fio-amostras que, por exemplo, dá para ver aqui na imagem que tem um mofinho bem ali em cima, ou seja, está pingando água nesse fio. Isso traz risco de incêndio? Não podemos responder. Enfim, fica aí o registro da situação, inclusive já publicamente até o agradecimento aos colegas e ao sindicato dos jornalistas que me procuraram para solidarizar com a nossa equipe por não poder fazer o nosso próprio trabalho, né, Bruna? É isso, Eric. É só o seu trabalho de ir até lá, informar, baseado em fatos que foram apurados. Nesse caso, há imagens ali de como está a situação, o carpete encharcado. A gente rodou também aqui na Rádio Bandeirantes, em todos os veículos do grupo, como você disse. E aí é uma informação considerada útil, que foi apurada, é de interesse público, e aí entra o papel do jornalismo. Fazer com que o cidadão receba, tenha direito, tenha acesso a essa informação. Mas nós, repórteres e jornalistas como um todo, a gente só consegue fazer o nosso trabalho com essa cooperação. A informação está sendo dada, a gente vai continuar dando, a gente tem vídeo. Mas é claro que o Eric e qualquer outro repórter de qualquer outra emissora tinha que ter o direito de estar lá. Há essa obrigação. Isso deveria estar sendo cumprido. A gente vive numa democracia e hoje o Eric está lá, parado dentro da redação, porque não consegue fazer o seu trabalho. Importante dizer que carnaval nem feriado é, né, Eric? É ponto facultativo que foi cancelado em diversas partes do país, porque a gente vive uma pandemia.
Mas a gente vive uma pandemia também que é ignorada por parte do governo. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de vacina, então, porque, enfim, há diversos estados também precisando parar a vacinação, porque não tem mais doses chegando, e amanhã acontece uma reunião do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores para tentar organizar essa nova fase, essa distribuição de vacina. O que você tem de informação sobre isso? Só um último, peço sua licença, só um último Claro. parênteses, né? Essas imagens eu mesmo fiz, as imagens de ontem, porque ontem eu entrei, aí hoje eu não pude entrar para continuar mostrando. Enfim, só esse último parênteses. Vamos lá. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não vai faltar recurso para comprar vacinas, que no momento ele tem um cheque ali de 20 bilhões de reais disponível para comprar vacinas, mas que o mercado internacional, Bruna, não tem vacina para vender para o Brasil. E aí, antes de entrar no Pazuello, eu quero só relembrar o nosso ouvinte que no dia 28 de dezembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro falou que ele não poderia, que não caberia ao governo ir atrás dos laboratórios, e sim aos laboratórios procurar o governo, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes e, portanto, é um grande mercado comprador, que o interesse deveria vir do laboratório. É claro que membros da oposição estão utilizando dessa antiga fala do presidente de um mês e meio atrás para dizer que, na verdade, a falta de imunizantes no Brasil é por culpa disso, que em 28 de dezembro o próprio presidente confessou que ele não estava à procura de imunizantes no mercado internacional, que para ele caberia aos laboratórios procurar o Brasil e não o contrário. Hoje o presidente recuou desse discurso e apresentou essa dificuldade de comprar imunizante, uma vez que o mercado internacional está em peso tentando conseguir essas vacinas. Pazuello deve levar essa dificuldade do governo nessa reunião de amanhã, junto com os governadores. Os governadores querem saber várias coisas. Primeiro, como está a situação da vacinação no Brasil, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro já não tem mais vacinas, o próprio prefeito já suspendeu a vacinação na capital carioca. Como vai ficar essa situação nos estados, nas capitais, né, em todos os municípios? Vai ter vacina? Primeira resposta. Então tem esse subsídio da explicação do presidente para o Pazuello apresentar. Outra pergunta. O governo vai ajudar a financiar novos leitos de UTI em 2021, semelhante ao que fez em 2020? Os governadores querem saber isso e vão levar essa demanda para o Pazuello. Terceira pergunta. Como está a situação da vacina russa Sputnik? Essa vacina, que vai ser fabricada inclusive aqui em Brasília, pela União Química, que promete 8 milhões de doses produzidas aqui no Brasil. Como está a análise da documentação da União Química? Isso tudo o ministro Pazuello vai ter que responder. Um provável caminho que o Pazuello vai tomar é o mesmo que ele tomou na última semana, que foi trazer os panoramas deveras otimistas sobre a questão da vacinação. Pazuello disse semana passada, junto ao Senado Federal, que o Brasil vai passar a ter 50% da sua população imunizada até junho e 100% até dezembro, contrariando até mesmo o que diz o próprio Plano Nacional de Vacinação, divulgado pela própria pasta que ele chefia, o Ministério da Saúde, que diz que nós entraremos 2022 aí ainda vacinando a população. Pazuello está mais otimista do que o relatório emitido, do que o plano emitido pela sua pasta, e diz que, na verdade, a gente fecha 2021 todo mundo vacinado. Pazuello diz que, para isso, o Brasil vai vacinar a sua população com imunizantes produzidos em loco, porque, segundo Pazuello, a partir de março, 30 milhões de imunizantes passarão a ser produzidos no Brasil, sem precisar, portanto, dos IFAs, dos insumos farmacêuticos ativos, vindos da China ou da Índia. Portanto, Pazuello vai tentar levar esse clima de otimismo junto com o problema que temos nesse exato momento, que é a dificuldade de comprar novos imunizantes, para essa reunião. Porque o ministro, Bruna, tenta levar esse otimismo para os governadores. Ele está em um momento muito delicado, né? O Pazuello já é cotado ali, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para substituí-lo. Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde durante o governo Temer, o ministro já prestou depoimentos na Polícia Federal por conta da imunização, falta de oxigênio, na verdade, em Manaus. Ele também já teve ontem o seu
um inquérito aberto, autorização de inquérito por parte do Supremo Tribunal Federal contra ele, e tem ainda uma comissão parlamentar de inquérito para ser aberta no Senado Federal, que já tem as assinaturas necessárias, foram captadas pelo senador de oposição Randolfo Rodrigues, que visa investigar a atuação do governo no geral frente à pandemia da Covid-19. O senador Randolph acusa o governo de ter sido omisso e diz que não as respostas que Pazuello deu na última semana no Senado. Já o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, diz que vai analisar, Bruna, se abre ou não essa CPI, e a resposta deve sair até quinta-feira. Isso porque ele disse logo após a CPI presente da imprensa que ele vai conversar com os líderes na próxima quinta, fazer uma análise de como foram recebidas as respostas do Pazuello para ver se é necessário a abertura ou não de uma CPI investigativa contra o governo federal nessa questão da Covid-19. Por isso que o Pazuello deve levar esse problema temporário, apresentar o problema como temporário, já com a solução, tentando passar otimismo aos governadores para tentar se blindar e, com isso, blindar o governo federal de possíveis ações ou políticas ou jurídicas que o governo pode vir a sofrer diante da Covid-19, Bruna. E, Eric, para a gente fechar, presidente Jair Bolsonaro deve voltar hoje da folguinha no litoral de Santa Catarina? A expectativa é que ele chegue por aqui amanhã, né? Vale lembrar aí que no final do ano o presidente fez a mesma coisa, saiu de folga, passou aí 10 dias fora. Dessa vez não foi diferente, não foi apenas o presidente Bolsonaro. O Congresso Nacional está completamente vazio. Digo, hoje eu não pude conferir, mas ontem eu passei o dia lá e estava sem nenhum parlamentar. Os ministros não estão por aqui. O presidente também não está. A verdade é que Brasília está às moscas, vamos dizer assim, desde sexta-feira, viu, Bruna? Valeu, Eric. Então, obrigada pelas informações. E, só me solidarizo com você hoje. Assim como você, sou repórter e sei que é muito difícil quando a gente é impedido de fazer o nosso trabalho. Então, lamento muito o que aconteceu com você e torço para que isso nunca mais se repita em nenhum lugar, em nenhum cenário, que você sempre consiga levar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, a informação de interesse público. Obrigada, a gente se fala numa próxima vez. Muito obrigado, Bruna. Feriado ou não, a notícia tá lá e é lá que a gente tem que estar, né? Beijão, bom trabalho para você. Até mais.